comete um homicídio na Embaixada Brasileira na Síria. Vamos supor que homicídio na Síria é condenado à pena de morte. Tá? Aí chega aqui no Brasil, no máximo 30 anos. O cara que mata alguém na Embaixada Brasileira dentro da Síria, ele vai responder só a 30 anos no Brasil ou vai responder a pena de morte na Síria? Não, vai responder na Síria, pô. O exemplo do Brasil é melhorzinho. Não, nunca vai ser o que é só mais benéfico para o cara. É pelo território dele. Veja bem, quando aconteceu aquele acidente com o pessoal da Chapecoense, lá na Colômbia, qual foi a função do Brasil na Colômbia naquele acidente? Dar apoio aos caras, familiar, avião, tal, recolher os corpos, né? Agilizar o procedimento. Quando você vai a algum país no exterior, que você perde seus documentos, você corre para onde para pedir socorro? Na embaixada, meu irmão, perdi, foi furtado, tal, vou tirar outro documento. Ou seja, a embaixada é apenas uma unidade administrativa, uma parte de uma administração pública brasileira, entre aspas, no outro país, para dar um apoio ao seu nacional, ou às pessoas que queiram ir para aquele país. A embaixada dos Estados Unidos aqui no Recife, em Recife, não é território dos Estados Unidos. É uma unidade administrativa dos Estados Unidos que veio para cá para facilitar a vida dos brasileiros que querem ir para lá, tirar documento, tal. Mas aquele território ali é território brasileiro, pô. Aconteceu um crime ali dentro, responde pela lei brasileira. Vai em Recife e dê tapa na cara de alguém, não sei o que, onde você vai responder? Vai responder aqui no Brasil, não é nos Estados Unidos, beleza? Só que eles têm a garantia da inviolabilidade. Não pode entrar qualquer um lá e vamos tomar o poder, vamos invadir isso aqui. Até foi um caso, tá com um tempinho, já acho que uns 6, 7 anos, eu acho que na Venezuela. O presidente da Venezuela foi deposto do cargo e a galera queria quebrar ele, pô. E o que foi que ele fez? Se escondeu na embaixada brasileira na Venezuela, ficou lá. E os policiais, o pessoal do exército ficou lá guardando a embaixada, para ninguém invadir, garantindo a inviolabilidade. Mas se lá dentro ele cometer algum crime, matar um policial, alguém lá, ele responde lá na Venezuela. Beleza? Então coloca aí que a embaixada é território de onde ela está localizada. Não é território do país que ela representa, mas território do país onde ela está localizada. Certo até aí? Cuidado, isso aí é pegadinha de prova, tá? Essas pegadinhas que o CESP gosta de fazer. E aí, evoluindo de território brasileiro e tal, a gente chega propriamente dito à lei penal no espaço, tá? As teorias da lei no espaço. E aí eu vou relembrar com você, né, que existem 3 teorias, tanto para o tempo do crime como para o espaço do crime, para eu saber em que lugar foi praticado o crime. Existem 3 teorias. A teoria da atividade, a teoria da ubiquidade e a teoria do resultado. Certo até aí? A teoria da atividade diz que considera-se praticado o crime, né, lugar do crime, o lugar onde aconteceu a conduta. Considera-se lugar do crime o lugar onde aconteceu a conduta. Ele quer saber só da conduta. Ubiquidade são os dois, que é a mista. Conduta mais atividade. E resultado, conduta não, conduta mais atividade. Conduta mais resultado. Mais resultado. E a teoria do resultado, ela só quer saber do resultado. Qual foi a teoria que o Brasil adotou para considerar lugar do crime? Foi a teoria da? Isso, ubiquidade. Essa daqui foi a teoria adotada no Brasil. Tanto é que a gente fala sempre aquele mnemônico, né? Luta, né? Lugar
ubiquidade, né? Tempo, atividade. Então não esqueçam, caiu na prova falando de embarcação estrangeira, não sei o que, aeronave, ou o cara era menor de idade quando começou o crime, não sei o que, meu irmão, bote logo luta na prova. Coloca lá no cantinho, luta. Aí você vai botar luta, lugar, ubiquidade, tempo, atividade. Pronto. Se ele está falando de embarcação, não sei o que, ele está querendo saber do espaço. Se é espaço, é lugar. Se é lugar, é ubiquidade. Tanto faz onde aconteceu a conduta, como o resultado. Os dois eu vou adotar, como lugar do crime. Se ele está falando, no dia tal, fulaninho tinha tantos anos de idade, cometeu um crime disso, mas só veio a consumar no dia tal, 3 anos depois. Aí ele vai responder como menor, como maior, é considerado o momento do crime, o momento da prática da conduta ou do resultado. Bom, bota lá a pesquinha na prova, luta, beleza? Memorizou isso aí, tranquilo. Vou botar uma informaçãozinha extra aqui, que é para você diferenciar o que é crime, o que são os crimes plurilocais dos crimes à distância. Tá? Alguém já viu falar? Crime plurilocal, crime à distância? Pode ser que caia o conceito na sua prova, então conhecimento a mais nunca é ruim, né? Então, crimes plurilocais são aqueles que ocorrem no mesmo país, mas em várias comarcas. Ou seja, é um crime que atinge o estado de Alagoas, que atinge o estado de Pernambuco, o estado da Paraíba e sai passando por vários estados, tá? Crimes plurilocais, que atingem várias comarcas, vários estados são competentes no mesmo país. Beleza? Crimes à distância ocorrem em mais de um país. Em mais de um país. Isso aí é pergunta de concurso mais aprofundado, tá? Mas nunca se sabe da cabeça do CESP, né? Pode aprofundar na prova de PM, pode aprofundar, beleza? Como na prova de técnico judiciário do TJ, caiu uma pergunta sobre crime progressivo e progressão criminosa. Tem gente que colou as placas, não sabia o que era um, o que era outro. E aí, é um concurso para técnico, nível médio. Beleza? E pode cair. Então, mata isso aqui, ó. Mata isso aqui e leva para a prova. E só pega esses conceitos aqui. Ó. Plurilocal, vários locais no mesmo país. E crime à distância. A distância aqui começa a conduta num país e consuma em outro. Vamos supor, o cara dá um tiro no cara em Foz do Iguaçu. O cara corre para o Paraguai, lá no Paraguai o cara morre. Crime à distância. Ou seja, os dois países vão ser competentes. Quer dizer, se o direito penal dele lá adotarem a teoria do resultado, por exemplo. Entendeu? Mas o Brasil é responsável, tá? E qual parte do país vai ser responsável por julgar o cara? Onde aconteceu o último ato de execução. Se o cara levou um tiro em Foz do Iguaçu é responsável por julgar o cara. Se o cara estiver no Brasil, né? Claro. Beleza até aí? Para tentar no segundo período fazer só as questões. Dúvidas até aqui? Não, né? Vamos entrar na parte mais legalzinha agora. A extraterritorialidade. Então a gente já sabe o que é território brasileiro. Já sabe tranquilo o que é território brasileiro. Então, pessoal, se cair questão perguntando lugar do crime, meu irmão, bota na cabeça o seguinte: qualquer lugar onde aconteceu a conduta ou o resultado vai ser lugar do crime, pô. E se ele perguntar qual é a justiça competente? Qualquer uma, pô.
Isso aí já é a parte de processo penal, no assunto competência, beleza? Mas se você dá um tiro num cara em Alagoas, o cara morre em Pernambuco, qual a justiça responsável por julgar o caso? Qualquer uma das duas, pô. Agora, os critérios que eles vão usar para saber qual das duas realmente vai pegar o caso, aí é lá em processo penal, na parte de competência, beleza? Existem os critérios, né? Da prevenção, da distribuição e tal. Existem os critérios. Mas competência mesmo os dois estados têm, tá? Um exemplo típico disso é o crime de tráfico interestadual de drogas, pô. Né? Um caminhão veio cheio de drogas de São Paulo para Alagoas. De São Paulo até Alagoas. Meu irmão, o cara cortou Bahia, cortou Minas Gerais, cortou um bocado de coisa. Né? Então, qualquer estado desse é competente para julgar. Por quê? O crime de tráfico é um crime permanente, pô. Enquanto a droga estiver no caminhão e o cara transportando, ele está cometendo crime. E no lugar que ele descarregou, é o lugar que ele consumou. Está cometendo, está em crime permanente. Está consumando a todo momento. Descarregou lá, foi o último lugar. É competente também para julgar. Beleza? A gente vai ver a aplicação nas questões e vai ver que realmente faz sentido tudo isso. Tá? Então anota aí, vamos começar a estudar extraterritorialidade. Extraterritorialidade. Isso aqui está lá no artigo, ó. Artigo 7º do CP. Extraterritorialidade. Como a gente falou no começo da aula, a extraterritorialidade é a possibilidade da aplicação da lei brasileira aos crimes ocorridos no exterior. Preste atenção aqui nessa palavra. É a possibilidade da aplicação da lei brasileira aos crimes cometidos no exterior. Aí eu grifei a palavra crimes. Porque quando a gente for estudar a teoria geral do crime, a gente vai ver que existe um gênero, uma palavra gênero, que é infração penal. A infração penal se divide em crimes e contravenções, certo? E a gente vai ver a diferença entre as duas, entre crime e contravenção. E a gente vai ver lá nessa aula, que talvez seja a próxima, que para as contravenções, vou botar até uma observação aqui, OBS. Para as contravenções não se aplica a extraterritorialidade. Não se aplica contravenções. Contravenções. Ou seja, as contravenções elas são regidas pelo princípio da territorialidade. Não existe você praticar jogo do bicho nos Estados Unidos e responder no Brasil, pô. Vai ser punido lá, se lá for considerado como crime ou contravenção. Mas aqui no Brasil não. Só aplica as contravenções à territorialidade. Beleza até aí? Na extraterritorialidade, a gente vai ver que existe quantos tipos? 2? E se eu disser que é 3? Que são 3? Você acredita em mim? Você acredita em tudo que eu digo, João? Incondicionada. Incondicionada, que ela está no artigo 7º, inciso 1º, tá? A condicionada, nada, que está no artigo 7º, inciso 2º, já está aqui os incisos, né? Eu botando ali do lado. E a qual, João? Hipercondicionada.
Que está onde? Artigo 7º, se eu não me engano, parágrafo 3º. Me corrija se eu estiver errado. Certo até aí? Então, muito importante isso aí, tá? Muito importante isso aí. E vocês, de vez em quando, dêem uma lidinha na lei seca, tá? Pega o Código Penal e dá uma lidinha na lei seca, que isso aqui é lei seca pura. Não tem doutrina não aí. No material de vocês, eu não sei se o Jales colocou o material de penal aí, tá? Mas o material de penal que eu coloco no módulo é só lei seca, pô. Para você ler a lei seca, se habituar. Por quê? Porque se eu for fazer uma apostila bem fundamentadazinha com tudo isso aqui, você fica em casa e estuda em casa, pô. Entendeu? Você tem que ser forçado a escrever, a pensar e tal, e debater em sala. Se o cara já tem uma apostila pronta em casa, eu nem vinha para aula. Me venda aí sua apostila. Pronto, acabou-se. E fica no YouTube, vendo as aulas. Entendeu? Então, eu coloco lei seca. Alguns professores colocam até uma apostila mais fundamentada e colocam até questões lá no fundo. Eu não coloco questões também. Por quê? Porque eu vou trazendo questões aos poucos. Dou uma aula, duas, trago questões. Na próxima aula, questões. E assim vai, tá? Pra gente ir praticando. Primeiro, incondicionada. Uma coisa que é incondicionada é que não depende de quê? Não depende de nenhuma condição. Não depende de nenhuma condição para que seja aplicada a lei brasileira. Não depende de nenhuma condição, pô, especial. Aconteceu esses crimes que eu vou falar aqui, responde segundo a lei brasileira. Beleza? Vai responder segundo a lei brasileira. Tá? Vou botar outra característica logo, antes de falar o rol de crimes, tá? O autor responderá pelo crime nos dois, estou botando dois, mas pode ser mais países, tá? Nos dois países. De vermelho, a pena cumprida no estrangeiro, a pena cumprida no estrangeiro será computada no Brasil. Vê só, a explicação de tudo isso aí. Não depende de nenhuma condição, porque ela é incondicionada. A gente vai ver lá em processo penal, né? Vocês vão ver lá com Maxwell. Ação pública incondicionada. Não depende de condição nenhuma para iniciar a ação. Condicionada, depende da representação, da requisição. E assim vai. Aqui é o mesmo conceito. Incondicionada, que não depende de nenhuma condição para o cara responder no Brasil. Praticou, responde. Tá? O autor responderá pelo crime nos dois países. Dois, mas pode ser mais países. No Brasil e no outro que ele cometeu. Tá? Vamos supor, no rol de crimes ali. Vamos supor que João Vitor, desenrolado, né? Macaco velho aqui em Maceió, ele cria moedas falsas. Cria cédula de real falsa. Tá? E ele bota um monte de dinheiro de real no bolso falso e vai para o exterior. Vai para os Estados Unidos, vai para outro país, Europa. Chegar lá na casa de câmbio, trocar dinheiro para gastar lá à toa, né? Beleza. Quando chega lá no exterior, João Vitor é preso pela polícia de lá, do exterior.
Porque os caras detectaram que aquele dinheiro que ele está é falso. Não sei como, mas descobriram, é falso. Tá? João Vitor vai responder pelo crime praticado lá na Europa somente ou responde no Brasil também? O que é que vocês acham? Também no Brasil. Por quê? Porque um dos crimes, né, do rol de crimes, é cometer crime contra a fé pública ou contra a administração pública, certo? E você falsificar moeda brasileira é crime contra a fé pública, beleza? Agora tem que ser moeda que tem curso corrente no país que ela foi empregada. Por exemplo, não é válido o real nos Estados Unidos? É válido. Você chega lá e troca na casa de câmbio. Se for uma moeda que não é válida em canto nenhum, tipo assim, se ele pegar uma cédula de cruzeiro, falsificar uma cédula de cruzeiro, 100 cruzeiros, vale em algum canto cruzeiro mais? Não vale. Se ele for botar em qualquer lugar, um fato atípico. Porque é uma moeda que não tem curso legal no país. Não pode transitar no país. Não está valendo mais. Beleza? Então ele cumpre lá e cumpre cá. Aí beleza, vamos supor que o João Vitor ele ficou preso lá na Europa. E lá na Europa ele cumpriu uma pena de 10 anos de cadeia. Quando ele foi julgado aqui no Brasil, porque ele responde nos dois crimes, nos dois países, quando ele chegou aqui no Brasil, ele foi condenado a uma pena de 5 anos. 5 anos, tá? Quando ele chega aqui, ele já cumpriu 10 lá. Quando ele chega aqui, ele cumpre mais quanto tempo? Nenhum. Tá livre. Ainda ficou com 5 de crédito, né? Guardado lá na Europa. Então assim, eu disse o quê? A pena cumprida no estrangeiro será computada no Brasil. Tá? Se ele cumpriu 10 anos lá e aquele foi punido a 5 anos, não deve mais nada. Abateu a pena. Agora, se for o contrário, foi punido a 5 lá e a 10 aqui, passa mais 5 na cadeia e está livre para falsificar novas notas. Mais perfeito para ninguém pegar. Né? Isso aqui é o que cai na prova. Isso aqui. Isso aqui não, que aqui é o conceito de incondicionado. Mas isso aqui é o que cai na prova. Isso aqui é uma exceção. Isso é uma exceção ao princípio da vedação do bis in idem. É uma exceção ao princípio da vedação do bis in idem. O que é o bis in idem? Quem sabe? Ninguém sabe o que é bis in idem? Sabe, a galera sabe, mas está com vergonha de falar, né? É quando você não pode ser punido 2 vezes pelo mesmo fato. Beleza? Vamos supor que carregamento de droga. Sai de Alagoas e vai para Pernambuco. Beleza? Está no mesmo país, beleza, tranquilo. Chega em Pernambuco, você é condenado a 10 anos de cadeia. Aí em Alagoas você é condenado pelo mesmo crime a mais 10 anos de cadeia. Pode isso? Não. Está sendo condenado 2 vezes, punido 2 vezes pelo mesmo fato. Tá? Agora, se for um caso de extraterritorialidade incondicionada, aí você pode ser punido no exterior e ser punido no Brasil também. É uma exceção. Beleza? Agora, cuidado. Não sei quem foi que estava essa semana passada, eu estava lá na recepção e vieram me mostrar uma pergunta. Dizia assim, preste atenção, dizia assim, que Jurandir era preso por tráfico internacional de drogas no exterior. No exterior, ele cumpriu uma pena de 10 anos. Vamos supor, 10 anos. Não. No exterior, ele cumpriu uma pena de 6 anos. Quando chegou no Brasil, ele só poderia, aqui no Brasil, se condenado, ele só poderia cumprir, no máximo, 4 anos de prisão. Certo ou errado? Ele foi condenado a 10 anos, por exemplo. Eu esqueci de falar isso. João Vitor foi para o exterior, com droga, tráfico internacional. Pegou do Brasil e levou para o exterior. Ele foi condenado a 10 anos. 10 anos. Já cumpriu 6 lá. No Brasil, se ele for punido, ele só pode cumprir no máximo 4 anos. A diferença? A pergunta era essa. Mas veja bem, você tem que saber se o crime que eu estou falando, ele se enquadra aqui. Ó. Se ele não se enquadrar aqui, ele é condicionado. Se é condicionado, não cabe essa regrinha aqui, ó, que responde nos 2 países. Tá? E o tráfico internacional de drogas, ele não está aqui. Não está aqui. Então, se ele já cumpriu pena no estrangeiro, ele não vai cumprir mais pena nenhuma aqui.
Tá? A pergunta era mais ou menos essa. Tipo assim, ele já cumpriu a pena dele no estrangeiro. Se ele vem para o Brasil, ele fica livre. Tá? Ele não vai ser julgado de novo no Brasil. Ou então se ele foi absolvido no estrangeiro. Vamos supor que lá na Indonésia. Lá na Indonésia, né? O cara chegou lá com a asa delta cheia de cocaína dentro, achando que era o safo. Depois ainda foi mais umas 2, 3 pessoas. Tipo assim, foi azar dele dessa vez, né? Na próxima eu passo. Aí foi e ficou preso também. E tudo paredão, de fuzilamento. Vamos supor, tráfico internacional de drogas. O cara foi preso lá. Vamos supor que lá ele foi julgado e foi absolvido. Foi inocentado. Se ele vem para o Brasil, ele pode ser condenado aqui no Brasil? Não. Porque o tráfico internacional de drogas não está no rol dos crimes de extraterritorialidade incondicionada. Se ele já cumpriu a pena lá ou foi absolvido, aqui ele está limpinho da Silva. Beleza? Então vamos para o rol. Falta 10 por recreio. Uma pergunta bem cabulosa. Por isso que eu quero estimular vocês e quero incentivar vocês a sempre estar fazendo questões de prova. Pô. Questões. Não fiquem só na teoria, velho. Vocês aprendem mais respondendo questões e vendo os comentários das questões do que só ficando na teoria, pô. Porque a teoria é muito bonitinha, é um negócio mais ou menos que exato. Aí chega na questão, o cara pergunta de uma forma totalmente diferente. Ou cai uma jurisprudência, uma decisão. Vê, eu dei aula aqui, eu acho que eu falei para vocês o exemplo do crime do princípio da insignificância, falando sobre o porte de munição. Se o cara for achado com uma munição deflagrada no bolso, eu disse o quê? No começo da aula de vocês, eu disse, aplica-se o princípio da insignificância. Porque uma munição só não tem potencial lesivo nenhum, né? Ela é deflagrada já no bolso da pessoa. Mas, num julgado agora do dia 20 de fevereiro desse ano, o STJ decidiu que não cabe princípio da insignificância para os crimes da lei de armas, Estatuto de Desarmamento. Não cabe insignificância. Ou seja, você pode estar andando com uma espoleta de arma, de munição de verdade no bolso, uma espoleta, ou uma munição deflagrada. Se for pego, vai para a cadeia. Ah, eu peguei só para fazer um chaveiro, um colar com a munição de 7,62. Pegue, moral. Pegue e ande, passa na frente do batalhão assim, ó, balançando. Entendeu? Então não façam isso. Porque agora em fevereiro foi considerado que não é aplicável a insignificância para esses crimes. Beleza? Vamos lá. Extraterritorialidade incondicionada. Na linha A, diz assim, os crimes contra vou botar até de vermelho, vida ou liberdade de quem? Só dele, né? Do presidente da República. Ou seja, se você quer dar uma de safo, esperar o Michel Temer sair do país para quebrar ele, faça isso não. Vai responder no Brasil também. Tá? Coloque no seu caderno assim, de caneta vermelha, pô. Caneta vermelha, circule de azul, fure o dedo com um negócio e pingue assim sangue. Para marcar que é importante. Por que, professor? É tão importante isso aqui? Porque é, né? Porque ele vai dizer, sabe o que aqui? Crimes contra a honra do presidente da República. João Vitor, passando férias nos Estados Unidos, se depara com o presidente do Brasil, em missão diplomática. João Vitor vai e grita, corno! Né? Corno, viado, ladrão, safado. E aí? É crime de que isso? Crime contra honra. Crime contra a honra cai aqui? Não. Ele só vai responder, no máximo, lá nos Estados Unidos. Se lá for o crime também, né? Ou então a galera vai bater palma. Mas isso aí, velho, alguém teve coragem. Entendeu? Então, assim, por isso que eu destaquei aqui, pô, vida ou liberdade, e eu falei que era do presidente da República. Eu não falei que era do presidente do Senado, da Câmara, do STF, eu não falei nada. Eu falei da República, e nem falei do vice. Beleza? Letra B, de bora, o recreio. Letra B, que eu acabei de falar, sempre o João Vitor, mafioso da sala. Crimes contra o quê? A fé pública ou contra a
ADM, administração direta ou indireta. Contra o patrimônio. Crime contra a fé pública ou contra a administração direta ou indireta. Patrimônio. Bota aqui, patrimônio. Oi? Território? Contra territórios? Não, pô. Crimes contra a fé pública ou contra o patrimônio público da administração pública. Território tem nada a ver. Sim, sim, da administração pública. Crimes contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, do Estado, de território, municípios, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. Por isso que eu coloquei aqui, ó. Aí eu vou complementar com os entes, né? Administração pública, que envolve quem? Aqui, União, Estados, DF, territórios e municípios. Lembrando que territórios, lá quando você estuda direito constitucional, organização do Estado, território não faz parte da organização do Estado, né? Aqui ele entra, porque se existir um território no Brasil que não existe território no Brasil. Professor, como é que o Brasil existe se não tem território? Ou monstro, território é como se fosse um ente, como se fosse um Estado. Tipo Fernando de Noronha. Era de quem? De ninguém, era da União, era uma autarquia da União. Passou a ser de Pernambuco. Beleza? Se um dia vier a existir territórios e acontecer um crime contra o território tem uma moeda própria, tem um patrimônio próprio, e alguém pratica um crime contra o patrimônio dele, tá? Vamos supor que Fernando de Noronha é um território ainda. Chega lá, alguém pratica um crime contra o patrimônio de Fernando de Noronha. Se é território, responde também pela extraterritorialidade incondicionada. É um território, tá? Assim como município, estado, tal. Tá? E por isso que eu coloquei aqui, ó, administração direta e indireta. Já estudaram isso? Com a Tati? Acho que é a Tati, né? É o Dedé, quer dizer, né? Não estudaram não, a organização da administração, né, ainda? Bom, a administração pública direta são os entes federados. Estado, União, município, tal. Indireta, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista e fundações públicas. Tá? Ou seja, João Vitor. Tem que pegar outro cara para esse bicho. Como é teu nome, velho? Thales, regateando. Pronto. Crime e cara com CRB combina certinho. Thales é funcionário da Caixa. Da Caixa Econômica. Caixa é o quê? Uma empresa o quê? Pública, né? Federal. Aí ele está no exterior e pratica um crime contra um patrimônio da Caixa. Ou seja, ele está num carro da Caixa Econômica, sei lá, e ele causa um dano no carro da Caixa Econômica. É uma empresa pública. Entra aqui, a administração indireta. Certo? Onde quer que ele esteja. É patrimônio público, ele vai responder no Brasil. Além de responder lá também, se for previsto crime lá. Tá? C. Crimes contra a ADM pública por quem está a seu serviço. Não é isso? Ou seja, o de cima qualquer pessoa pode praticar crimes contra a fé pública ou contra o patrimônio público da administração direta ou indireta. Aqui, crimes contra a administração por quem está a seu serviço. Somente quem está a serviço da administração. Tá? E aqui em cima, o último, genocídio, né? Genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Letra D, genocídio. Se brasileiro, o autor, né? Brasileiro ou
domiciliado no Brasil. Então, para ele ser punido por genocídio praticado no exterior, ele tem que ser ou brasileiro ou morar no Brasil. Ser estrangeiro e morar no Brasil. Tá? E o que é genocídio? Quem sabe dizer o que é genocídio? Crime contra a humanidade? Também, é. Mas o cara pratica um crime, é como se fosse um terrorismo visando extinguir ou exterminar uma raça, uma espécie de pessoas, os asiáticos, ou os judeus, ou os negros, entendeu? Ou os evangélicos, os católicos. O cara tá puto porque perto da casa dele tem muita igreja evangélica, é uma zoada da poxa. O cara chega lá, coloca uma bomba, explode, que aí eu quero matar esses evangélicos tudinho, esses pestes. Entendeu? Quero matar os católicos, quero matar os macumbeiros, o bando, o que for. Chega lá e explode, meu irmão. Ele quer destruir uma raça. Os negros, tudinho. Quando gosta de negro, pô, explode. Tá? Uma raça, como Hitler fez, né? Hitler não fez isso, né? Pegou os judeus, trancava nas câmaras lá, em um gásinho, que não era gás de pimenta, que faz só chorar e tossir até vomitar. Era aquele gás da morte, né? Extraterritorialidade incondicionada. Beleza? Vamos pro recreio? 8h30. Quando a gente voltar, a gente vê a extracondicionada, hipercondicionada e questões. E vamos voltar aí, vamos dar continuidade à questão da extraterritorialidade, né? Que a gente começou a ver no primeiro tempo de aula, vimos a extra incondicionada.